A partir de hoje, no nosso Central em Casa, vamos falar sobre desertos transformados e o foco será na pessoa do Espírito Santo. Isso porque, daqui a 4 semanas, nós vamos celebrar o Pentecostes. Nós estamos naquele período quando Jesus foi ressuscitado até a chegada do Espírito Santo que o Pai enviou. Nós estamos justamente nesta etapa do calendário cristão. Por isso, vamos fazer uma análise, um estudo de textos que não são aqueles que serão pregados nos domingos, mas são temas que correrão paralelamente, sempre focando na pessoa e na obra do Espírito Santo. Portanto, hoje é a primeira semana deste tema, Desertos Transformados pelo Espírito Santo. E eu convido você para olharmos juntos para o primeiro livro da Bíblia, porque há uma ideia que às vezes está presente na nossa compreensão do Espírito Santo, como se ele tivesse apenas iniciado o seu ministério, o seu trabalho, após a vinda de Jesus. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver nestes textos, na semana que vem, que o Espírito Santo, como parte da Trindade, está agindo em toda a criação, em todas as pessoas, o tempo todo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão presentes em toda a história do povo judeu, da igreja e mesmo na pré-história, naquele tempo mais antigo. Então, esse é o meu convite para você. E eu quero focar justamente para dar ênfase a essa presença do Espírito Santo, nos primeiros versículos da Bíblia, que todos nós sabemos muito bem quais são. Bem, o que diz Gênesis 1, 1 e 2? Diz assim, leia comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que a descrição do primeiro versículo e do segundo versículo trata-se do que é chamado a primeira criação, ou o início de toda a criação. Este é o início daquilo que vamos conhecer depois, nos versículos seguintes, como os 7 dias da criação. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, ele está descrevendo uma etapa na história que nós não temos condições de saber quanto tempo isso durou, mas que antecedeu a ordem, a organização em dias, em fases da criação que vem, então, como segunda criação, que é a criação nos 7 dias que nós conhecemos. O que esse texto do versículo 1 e 2 nos diz? Bem, basicamente ele diz que quando Deus inicia a criação e começa a repartir de si mesmo como Criador, trazendo a sua obra criada, ele envia o Espírito Santo para realizar uma obra importante. Diz o texto que o Espírito Santo, ele pairava sobre a criação. Vamos imaginar aqui esta primeira criação como sendo a preparação de um jantar, de um banquete. A pessoa que está responsável por isso coloca numa mesa, no balcão, todos os ingredientes. E ali ela verifica se tem todas as condições para preparar aquela grande refeição. Vamos imaginar que esta primeira criação é este preparo, quando todo o potencial para aquilo que ainda iria existir está sendo organizado. O potencial está sendo estimulado, criado por Deus, através do Espírito Santo. E aqui acontecem 2 palavras importantes no hebraico, que na verdade é uma composição de rima.
O hebraico usa a palavra tohu e o aboru, que significam a terra, esta criação primeira, era sem forma e vazia. Em outras Bíblias diz que ela era em caos, ou ela não tinha finalidade, mas o mais conhecido era sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. Basicamente, ali existiam dois elementos, os céus e a terra. Então, o ar, ou o vácuo, e o início da formação da terra. Eu não quero discutir ciência aqui, eu quero discutir e lembrar o que o texto diz, que esta desordem, ou este caos, ou esta ausência da ordem que vai acontecer na segunda criação, nos 7 dias, aqui está sendo cuidada, poderíamos dizer, organizada pelo Espírito Santo. O que significa isso? Quando diz o texto, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, significa que o Espírito Santo estava, eu vou usar uma metáfora aqui, chocando, como a galinha choca os seus ovos. O Espírito de Deus estava envolvendo aquela criação primeira e preparando o dia que o Pai iria liberar a sua ordem através do Filho, que agora exista os elementos dos céus, a composição do cosmos, a terra que gere seu fruto e assim por diante, os animais e tudo mais. O Espírito Santo está ali. Veja a maravilha da obra do Espírito Santo, potencializando com vida, transformando aquele caos e preparando aquele ambiente sem forma, aquele ambiente vazio de vida, para ter a exuberância de vida que viria na segunda criação. O texto diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. A ideia aqui é justamente o Espírito Santo envolvendo a terra. A Bíblia usa em Deuteronômio que Deus, como águia, envolveu o seu povo durante a caminhada do deserto. E Deus, então, está potencializando aquilo que Ele mesmo está criando, está preparando para a vida. Então, aqui nós vemos o papel da Trindade. O Pai dá ordem, o Filho comunica, ele é o Logos, ele é a palavra, ele diz, passe a existir, e o Espírito Santo põe isso em existência, põe isso em prática e organiza a vida e transmite a vida da divindade do Criador para os seus elementos. Há um texto interessante que eu quero também mencionar a você, Salmo 33, versículo 6. Diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. A palavra usada aqui no Salmo 33, versículo 6, é a mesma usada lá em Gênesis. Ruá, o vento, o sopro, é a palavra usada para Espírito Santo, para o Espírito no Antigo Testamento. Então ele diz, pelo sopro de sua boca. Deus sopra o seu Espírito e o Espírito gera a vida. Então, que coisa extraordinária, não é? Desde o primeiro versículo nós já vemos a Trindade agindo. A Trindade agindo na criação, ou para a criação. Que coisa maravilhosa a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender, compreender a ação do Espírito Santo, que começa lá no início da criação. E por fim, o Salmo 104, versículo 30, diz assim, novamente a palavra hebraica ruá, quando sopras o teu fôlego. Olha que coisa extraordinária, quando Deus sopra o seu fôlego, eles são criados e renovas assim a face da terra. Novamente o Espírito Santo, não apenas lá no início, mas agora hoje, Deus continua soprando o seu Espírito. Imagina você passando perto de uma árvore com uma brisa, um vento, e
quando imaginamos que é apenas um vento de ar, de oxigênio, gás carbônico que está passando por ali, Deus está agindo na natureza com o sopro de vida enviado pelo Espírito Santo. É uma boa figura para nos lembrar sempre da ação do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, finalizando, transforma lugares inóspitos, desertos, lugares sem forma, lugares vazios. Quando olhamos para a nossa vida, não compreendemos circunstâncias, achamos que aquilo realmente poderia ter ficado de lado na nossa vida, mas o Espírito Santo está soprando da sua vida, levando-nos a experiências mais profundas com Deus, a profundidade, a maturidade cristã, o caráter de Cristo sendo formado em nós. Ele está preparando aquilo que Ele quer fazer, como lá na criação. Os dias da criação foram preparados por esse envolvimento do Espírito Santo sobre aquela matéria primeira que Deus coloca para a sua criação. Então, queridos irmãos e irmãs, às vezes Deus não remove os desertos. Às vezes Deus nos faz passar por situações difíceis, mas Ele está presente no deserto. Ele nos muda como aquela matéria foi mudada e estava sendo potencializada para abrigar a vida, os animais, as plantas, o ser humano. Assim também é Deus quando passamos por dificuldade. Então eu quero apresentar para você duas perguntas para conversarmos agora na nossa reunião. E vamos ser transparentes, vamos ser pessoais. Não fale de uma coisa genérica, fale de você, compartilhe da sua vida, é uma oportunidade para aprofundarmos a nossa comunhão. Primeira pergunta. A nossa perspectiva sobre a criação de Deus, a natureza, o meio ambiente, muda quando compreendemos, quando lembramos que tudo é obra das mãos do Criador e da pessoa do Espírito Santo. A maneira de olhar a natureza muda, tem que mudar. Como podemos adorar a Deus usando a criação? Ao olharmos para a criação, como é que nós adoramos melhor o Criador? Então, como é que nós cuidamos, ainda falando dessa primeira pergunta, como é que nós cuidamos da criação? Como devemos agir com relação à criação, o ecossistema, a obra que nos foi entregue para cuidar? Conversem sobre estas coisas práticas. O que você pode fazer para melhorar aquilo que Deus fez e deu para você cuidar? Como o homem pode fazer isso? Será que é porque temos medo do futuro que vamos cuidar da natureza? Muitos estudiosos do meio ambiente dizem isso. Nós vamos ficar sem água, com muito calor, com muito frio, as geleiras vão derreter, nós precisamos preservar a humanidade. Essa é a motivação primeira? Ou é a honra e a glória do Criador? Então, essa é a primeira discussão que teremos. A segunda, há algum caso em sua vida, alguma área que precisa do sopro do Espírito Santo? Alguma coisa que envolve a sua vida, alguma expectativa das suas orações, que você aguarda por esse sopro de vida transformador. E esse tempo de espera é um tempo necessário na sua vida. Compartilhe isso, diga se há isso na sua vida, qual é a área que você entende ser necessária. Deus abençoe a sua reunião, vai ser uma bênção compartilhar sobre o Espírito Santo enquanto vamos esperar o dia